tema de hoje é justamente o Click AutoML. É uma feature que a gente tem dentro do nosso Click Cloud. E para falar do AutoML, eu queria contextualizar onde que ele entra no nosso portfólio, nossa solução que a gente oferece para os nossos clientes. Acredito que vocês já viram essa informação sobre qual é a proposta da Click, que é justamente oferecer aos nossos clientes esse estado de inteligência ativa, que basicamente liberar informação em tempo real, deixar disponíveis, automatizar um data warehouse, deixar disponível para que o usuário entenda com toda a camada de analytics, com a parte do Click Cloud, e tomar ações. Sejam ações onde o usuário vai identificar a informação e ter o conhecimento daquilo, tomar uma ação literalmente informada, sejam ações que, na verdade, são processos que são startados para que várias coisas ocorram dinamicamente e automaticamente. Então, esse fluxo, esse pipeline de dados automatizado, em tempo real, em quase tempo real, eu diria, é justamente a proposta que a gente quer levar para os nossos clientes de inteligência ativa. E o AutoML tem uma parte importantíssima nesse pipeline, nessa proposta de inteligência ativa. Se a gente for expandir um pouco essas bolhas de cada um dos pilares, né, que a gente tem no nosso portfólio, eu não vou detalhar a parte que ficaria com integração, que é liberar e encontrar, mas daqui para frente, que é onde entra a parte de analytics, onde tem o ClickSense, o ClickSAS dentro da nossa nuvem, o AutoML tem uma parte importante aqui. Então, vamos dizer que eu tenho informação chegando ali, tem meu pipeline de dados automatizado. Agora, além de eu ver a informação histórica, aquilo que já aconteceu, tudo que já se passou na minha empresa, eu vou conseguir ter uma parte preditiva. Então, se eu sei a venda até ontem, eu vou conseguir ver, legal, e quais oportunidades que eu posso ganhar. Agora, eu vou ter isso automaticamente nesse pipeline de dados. Eu vou ter, de repente, ali na frente um alerta, que se eu tiver um problema numa oportunidade, eu quero receber um alerta, eu quero enviar um e-mail para alguém, um report para o gerente, para o diretor. Então, ele entra justamente nessa parte para entregar uma informação mais apurada ainda, e até preditiva para o nosso cliente, para a pessoa que está trabalhando com a informação lá na ponta. E tudo isso que eu falei acontece justamente na parte do Click Cloud. Então, o AutoML entra justamente nessa parte aqui de inteligência artificial e até inclusive na parte de serviço de análise. Esse é o papel fundamental dele. Então, esse seria o contexto de onde a ferramenta, né, essa feature, entra no nosso produto. E aí, para falar de AutoML, estou falando várias vezes essa palavra, Auto Machine Learning, eu queria deixar todo mundo literalmente na mesma página aqui e definir o que é Machine Learning, ou seja, a partir do zero com isso. Por definição, aquela definição bonita, é reconhecer os padrões e drivers de dados históricos para criar modelos que prevejam resultados futuros. Tá legal, Guilherme, mas como que isso aí na prática, como que funciona, o que tem dentro dessa parte de Machine Learning? Basicamente, em linhas gerais, Machine Learning é um braço justamente da parte de inteligência artificial e ciência de dados. E aí, como está escrito na frase, o objetivo é identificar esses padrões através de dados históricos. E aqui já tem um ponto importante, que é justamente a parte de dados históricos. Para eu conseguir treinar um modelo, que eu vou falar mais para frente o que é, mas para eu conseguir trabalhar com essa parte de Machine Learning, eu tenho que ter dados históricos para identificar esses padrões. Esse é o princípio, a base de tudo isso. E o grande objetivo disso é eu vou identificar padrões justamente para diminuir aquela incerteza que eu tenho lá no futuro. Então, que nem eu citei no exemplo de vendas, se eu tenho oportunidades abertas, eu vou saber em qual oportunidade agir, qual oportunidade eu posso perder, qual oportunidade eu posso ganhar. É justamente assim que ele funciona. Bom, se eu tentar deixar isso um pouco mais lúdico, né, para quem, de repente, nunca trabalhou com Machine Learning, não conhece o termo, um exemplo bem clássico seria se eu tivesse com uma criança e eu quisesse ensinar para ela algumas frutas. Então, essa criança não vai receber a fruta na mão, ela vai simplesmente ver uma imagem. Eu mostro a imagem para ela e falo, bom, essa é a maçã, vermelha, nesse formato, ela tem esse caule, e a criança literalmente aprende que, bom, isso é uma maçã. Se ela vê várias imagens daquele mesmo padrão, de repente um pouquinho mais amarela, maior, menor, mas ela identifica que aquilo são maçãs. De uma maneira fácil para ela, ela tem um padrão baseado em dados históricos dentro da cabeça dela, que ela já viu várias vezes aquelas imagens, e ela identifica, se ela vê uma maçã um pouquinho diferente, ela identifica que aquilo é uma maçã. Mas tem casos, de repente eu mostro uma outra imagem para a criança, e a criança olha e fala, bom,
é vermelho também, tem aquele mesmo formato, às vezes tem aquele caulezinho em cima, eu acho que é uma maçã. Mas eu falo para ela, não, isso daqui é uma ameixa, na verdade, não é uma maçã. E por que que pode acontecer esse erro? Quando eu estou mostrando, né, a criança está aprendendo literalmente o que que é uma maçã, o que que é uma ameixa. Porque nesse exemplo que eu falei, basicamente eu só dei uma característica para ela, que é a característica visual. E tem muito mais que a criança poderia analisar. Então, além do formato e cor, que é o que a gente estava olhando aqui nesse exemplo, ela podia, de repente, sentir o cheiro, o sabor, mexer com a parte de tato, sentir o peso, a textura. Concorda que quanto mais características ela conseguisse analisar, mais assertivo seria essa questão de definir o que é uma fruta, que é uma maçã ou uma ameixa? Isso é um tema muito importante que eu vou falar quando a gente estiver falando de Altemel. Então, quanto mais características eu tenho, eu consigo ver a influência da minha decisão. Consigo falar, poxa, legal, então cheiro de maçã, cor de maçã, etc. E eu consigo identificar. Isso aparecer de repente com uma outra imagem, ou até se a criança morder isso daqui e falar que fruta é essa, talvez ela não saiba que muda a cor, muda um pouco do cheiro, muda até o sabor. Mas a ideia é, o nosso cérebro, ele funciona dessa forma, a gente vai aprendendo aos poucos, entendendo e definindo padrões, para depois a gente conseguir julgar rapidamente aquela informação que a gente está recebendo. Machine Learning é exatamente esse contexto. Eu tenho padrões e eu consigo definir depois no caso aqui, predições, por exemplo, eu consigo estipular algumas coisas. Só que a diferença é que não tem um cérebro humano por trás, não tem a parte desde conhecimento instintivo. O que a gente tem ali por trás é um algoritmo, ou melhor dizendo, vários algoritmos trabalhando ali por trás, justamente para definir os padrões, para identificar todas essas informações, conseguir separar e ter uma definição clara. E aí, como sempre, como eu falei, a ideia disso é diminuir a incerteza lá na ponta, justamente para ter uma maior assertividade. E aí, quem faz, né, quem trabalha com tudo isso quando a gente fala de machine learning? São justamente os cientistas de dados, que quando a gente olha para as organizações, são pessoas altamente especializadas, têm um grande conhecimento, toda na parte de algoritmo, na parte de lógica, trabalham muito bem com isso. E qual que é a diferença, então, de como que a gente está vendo aqui, que é o machine learning, como ferramentas do mercado do trabalho, são voltadas para cientistas de dados, e o que a Click propõe com o AutoML, com o Auto Machine Learning. Basicamente, a gente também tem vários tipos de algoritmos, isso daí a gente pode entrar depois ali no nosso help, tem todos os algoritmos que a gente trabalha, vocês conseguem consultar diretamente, mas a gente colocou uma camada, né, uma capa visual, justamente para englobar esses algoritmos. Porque a ideia não é que o usuário trabalhe com algoritmos, entenda ali a fundo, escove o bit daquela informação. A ideia justamente é a gente oferecer para um usuário de analytics, para um time de BI, a possibilidade dele trabalhar com machine learning, justamente para poder prever algumas informações, prever uma venda, oportunidade, churn, enfim, tem vários tipos de informações que a gente consegue prever. E aí, quando a gente fala que tudo isso está rodando dentro do Click Cloud, né, junto com a parte de ClickSense, a gente vai ter tanto os dados atuais, que os usuários estão trabalhando, quanto os dados que foram feitos deploy ali do modelo de machine learning, do modelo que a gente está trabalhando. Então, a ideia é, no ClickSense, oferecer para esse usuário final, trabalhar com todas essas informações. Tanto o dado, são os dados atuais, os dados históricos, são muito trabalhados, que vocês conhecem já muito bem, como essa parte de modelo de machine learning. Então, como eu comentei aquela hora, se as outras ferramentas estão voltadas para o cientista de dados, que são pessoas altamente especializadas, a nossa está voltada para um time de BI, para um time de analytics. Por que isso? E onde tem uma oportunidade gigante? Se a gente olha ali, pega uma empresa grande, uma empresa em diversas áreas, ele tem ali uma equipe de cientistas de dados, eles estão trabalhando em problemas altamente complexos, em grandes problemas para resolver para aquela corporação. Mas dentro daquela empresa existem inúmeros casos que já existe ali analytics, que as empresas estão precisando, já estão num estágio de necessitar de ter uma predição, trabalhar com forecast, outros tipos de informações que ele necessita. E é exatamente aí que entra o AutoML. Existe até essa frase que é o nosso machine learning para os outros 90% de casos de uso. E realmente existe espaço para trabalhar. A gente não está competindo, então, diretamente com uma ferramenta de machine learning que existe hoje no mercado,
Data Robot, com o Azure Machine Learning, entre outras. Então, a gente está trabalhando para essas empresas, para essas equipes de BI, para as equipes de analítica. E aqui no exemplo, por exemplo, no slide, por exemplo, vocês veem que tem casos de uso literalmente em todas as áreas, desde venda, trabalhar com pipeline de vendas, churn de cliente, a parte de retenção, RH, que é justamente o exemplo que eu vou dar aqui para vocês na demo, mexer com a parte de previsão de retenção de funcionários, de atrito, satisfação, enfim, diversas áreas dentro de uma empresa têm oportunidade de levar o machine learning. Empresas que já trabalham com o ClickSense, por exemplo, que já tem ali uma maturidade para trabalhar com informação, muitas vezes também tem uma maturidade e necessitam de ir um passo além, que é trabalhar justamente com essa parte de machine learning. Bom, então, em resumo, tudo que eu falei de AutoML, basicamente é uma feature que a gente tem no nosso Click Cloud, uma funcionalidade, que a ideia é construir de uma maneira muito fácil, simples, eu diria, essas análises preditivas, trabalhar com machine learning de uma forma sem código, onde um usuário final que tem um conhecimento, obviamente, do negócio e da ferramenta, do Click, por exemplo, consegue ali criar cenários, inclusive trabalhar com cenários what ifs, fazer simulações. Ele vai conseguir entender quais são as características dos influenciadores na previsão daquele modelo. Então, esse é o grande objetivo do nosso AutoML, que vocês vão ver depois na demo. E, claro, isso já está totalmente integrado na nossa nuvem da Click. Então, hoje, se um cliente de vocês tem um tenant de ClickSense Enterprise SaaS, ele tem também ali o AutoML, tem as condições que eu vou falar para vocês mais para frente, a quantidade de modelos e etc. Bom, então, reforçando, se a gente olha hoje para dentro de uma empresa, a gente tem, claro, a equipe de Data Science, que trabalha com outras ferramentas, como tem o SageMaker, Azure Machine Learning, Data Robot, e eles vão continuar trabalhando, vão continuar resolvendo problemas complexos. E o lado bom é que eles vão ter o output dessa informação e a gente vai poder ler e jogar dentro do Click Cloud para analisar com o ClickSense. Então, problemas de alto valor vão continuar sendo resolvidos por esse time aqui de Data Science. Aquele time que é o time de usuário realmente de negócio, que trabalha, faz seleções, entende as informações, tira insights, ele vai poder consumir tanto aquilo que foi gerado com Machine Learning, como aquilo que foi gerado pela equipe de Data Science, que a gente está incorporando lá com os nossos conectores para o ClickSense. Então, ele vai poder tomar decisões de negócio com essas informações prontas para ele. E a equipe, que seria a equipe de Business Analytics, que é justamente esse time que é o nosso core do Machine Learning, ele vai trabalhar tanto com ClickSense, como ele também vai trabalhar com a parte de AutoML, ele vai criar ali modelos, vai publicar modelos para outras pessoas. Esse é o grande objetivo. Então, é literalmente democratizar toda a geração de sites e deixar tudo isso disponível dentro do ClickSense, dentro do Click Cloud. Bom, e se a gente olhar, então, os estágios da empresa, o que a gente consegue oferecer, até pensando naquela questão de inteligência ativa que eu comentei com vocês, basicamente, uma empresa que está sem machine learning, ela vai ter dados históricos. Então, ela vai ter ali o descritivo, literalmente. Ela vai conseguir analisar quais foram as oportunidades que eu ganhei nesse último trimestre. Qual foi a nossa taxa de fechamento. Ela já tem tudo isso pronta, inclusive ali no nosso ClickSense. Ela consegue analisar essa informação. Mas ela pode dar um passo a mais com o machine learning, que ela vê quais oportunidades é provável que eu ganhe nesse trimestre, ou seja, qual que eu tenho que investir de repente mais, fazer outras reuniões, qual vai ser a nossa taxa de fechamento. Isso já é um modelo preditivo que a gente consegue oferecer. E quando eu junto os dois mundos, tanto a parte do que a gente tem inteligência dentro do ClickSense e com a parte de machine learning que está vindo do AutoML, eu tenho essa parte que a gente chama de prescritivo. O que é isso? Eu consigo ver, nesse caso, quais foram os principais fatores que impulsionaram as oportunidades de venda naquele trimestre. Então, eu consigo saber e consigo responder perguntas como ou eu posso agir para gerar mais receita. Então, de repente, eu consigo ver que oportunidades que eu fiz mais reuniões, que eu fiz uma demo, enfim, tem N características, eu tenho maior probabilidade de fechar, então consigo trabalhar justamente nesses temas. Eu consigo juntar esses dois mundos. E por que não também, quando a gente pensa em todo o portfólio, em todas as features que a gente tem no nosso Click Cloud, eu juntar isso com toda a parte de ações. Então, eu ter literalmente, entregar para o nosso cliente
a parte de inteligência ativa. Se eu enviar alertas, automações, reports, automaticamente, sem ter que sem ter que o usuário tenha que procurar a informação, entender para tomar uma ação, porque eu já não automatizo tudo isso para ele. Então, esse seria o fluxo e a oportunidade que a gente entrega para o nosso cliente com o AutoML. Bom, e como que funciona esse processo dentro do AutoML? Como que é desde a geração de um modelo até a hora que eu consigo entregar ali um resultado, seja no QVD, CSV, seja dentro de um ClickSense ou para outras plataformas, deixar que conecte com a API. E como que eu consigo, que tipo de problema também eu consigo responder, né? Consigo entregar? Basicamente, com o AutoML hoje, nós resolvemos 3 tipos de problemas. O primeiro problema é justamente a chamada classificação binária. Então, qualquer pergunta que eu responda com sim ou não, 1 ou 0, eu consigo trabalhar. Essa seria a classificação binária. Como, por exemplo, eu vou ter churn desse cliente, ou seja, eu vou perder esse cliente, sim ou não? Será que eu vou ter um problema de estoque? Sim ou não também. Meu projeto vai ficar no orçamento? Ou um paciente vai cancelar uma consulta no hospital? Inclusive, esse foi um caso muito grande que a gente teve lá nos Estados Unidos, com a parte de cancelamento de consultas. Então, esse tipo de problema, nesse tipo de contexto, classificação binária, a gente consegue resolver no AutoML. Também consegue fazer aquela classificação multiclasse. Então, perguntas onde podem ser múltiplas escolhas de resultados, como quais produtos um cliente comprará. Então, analiso a faixa etária, o tipo de cliente, o crédito, N informações, e eu consigo entender quais são os produtos que ele vai comprar dentro do meu website, dentro da minha loja, por exemplo. Ou se não, se eu trabalho com subscrição, trabalho com assinatura de TV, de celular, eu consigo identificar que tipo de assinatura se encaixa melhor no cliente. Então, dentro de um portfólio de assinaturas, eu consigo oferecer a mais assertiva possível. Ou que grupos de inventário que estarão esgotados, de estoque estarão esgotados. Então, esse tipo de pergunta eu também consigo responder com essa classificação multiclasse. E o último problema que a gente consegue resolver é justamente a parte de regressão, a parte numérica. Como, por exemplo, literalmente prevê, né, um número em um ponto futuro. Ou seja, um forecast, eu entender qual que é o valor esperado de um cliente, né, em questão de quanto que ele vai gastar conosco, ou qual será o total de vendas no último quarter, também, questão de forecast, que eu comentei. Enfim, quanto tempo um paciente vai ficar no hospital. Então, esse tipo de informação que envolve essa parte de tempo, né, onde eu consigo colocar pontos no futuro, que é regressão numérica, eu também consigo responder com o AutoML. E uma coisa bem interessante que eu vou mostrar durante a demonstração, que é que ele vai identificar e sugerir, identificar e mostrar o algoritmo correto para que eu trabalhe. Então, ele facilita a vida do usuário, onde já identifica se é uma classificação binária, multiclasse ou regressão. Bom, e a questão do processo no AutoML, como é que ele funciona? Eu não vou detalhar tanto, porque vocês vão ver tudo isso na demo, mas basicamente eu tenho um arquivo, né, informação, meus dados históricos, como a gente viu lá no começo, e eu vou selecionar aquilo que eu quero prever. Então, eu quero prever o churn, quero prever se o cliente o que ele vai comprar de produto, enfim. Então, eu seleciono um campo que seria o campo target. E eu consigo ali explorar e pedir para ele criar um modelo, consigo refinar esse modelo, e ele vai definir para mim os algoritmos, ele vai sugerir qual seria o melhor algoritmo para trabalhar com aquele tipo de dado. Uma vez feito isso, cai para a parte de análise preditiva, onde consigo ter uma visão robusta sobre os potenciais resultados futuros. Então, tenho o meu dado histórico, que está hoje no meu aplicativo, e eu estou trabalhando aqui com o modelo aprendido, eu consigo prever o que eu vou ter de oportunidade de venda, qual cliente que vai sair, enfim, em cima daqueles dados que já estão lá no meu aplicativo. E, claro, eu consigo trabalhar com a parte de Decision Planning, que são esses cenários what ifs, onde eu vou simulando. Então, falar, e se eu aumentar, diminuir o custo do meu plano para esse cliente? Ele tem 30% a mais de chance de ficar, enfim, eu consigo trabalhar dessa forma, e eu consigo utilizar tanto aqui no meu ClickSense, Enterprise SaaS, como se eu estivesse trabalhando no ClickSense Enterprise On-Premise, eu conseguiria conectar através de uma REST API e trabalhar também nesses cenários what ifs. Então, tenho sempre essas possibilidades.
colocando isso aqui num pipeline, né, de informação, basicamente eu crio aquele meu experimento, que é justamente o modelo que eu vou treinar, configuro, faço meus ajustes, eu inicio o treinamento, peço para o AutoML começar esse treinamento, eu refino o modelo de acordo com a minha necessidade de conhecimento de negócio, eu implemento esse modelo e analiso tudo isso no meu ClickSense. Bom, agora demonstrando então toda essa teoria, mostrando como é que isso funciona no nosso AutoML. Deixa eu compartilhar aqui o navegador. Deixa eu dar um refresh, para ver se eu não perdi minha sessão. Basicamente, o que eu tenho aqui nessa demonstração? Aqui eu tenho dados de uma empresa de TI, de desenvolvimento de software, e ele já tem uma certa maturidade com a parte de Analytics, e o time de RH tem um grande desafio aqui. Qual que é o grande desafio e onde que o AutoML entra no meio de tudo isso? Basicamente, o time de RH identificou que a empresa vem perdendo funcionários ano após ano. Então, eles chegaram a ter ali um pico de 4.410 funcionários trabalhando, e cada ano eles perdem cerca de 15%, 10% desses funcionários, obviamente contratam, mas eles sempre vão perdendo. Hoje eles estão com praticamente 3.700 funcionários ativos. Então, eles já têm essa parte de dados históricos, eles entendem o cenário deles. Eles entendem que, por exemplo, quantos funcionários eles têm por departamento e qual o percentual de pessoas que sai por departamento. A gente vê que o próprio time de RH tem uma alta rotatividade, saem muitas pessoas. Eles identificaram o quanto eles têm de homem, o quanto eles têm de mulheres. Houve uma pesquisa dentro da corporação de tanto satisfação de emprego, onde o funcionário respondia, como que o gerente respondia em cima dos funcionários, e os funcionários falaram que tinha uma satisfação alta e altíssima, era 62%, ou seja, a maior parte dos funcionários dessa empresa, estão totalmente satisfeitos em trabalhar aqui. Mas por que eles continuam saindo? Então, o que está acontecendo? Esse é o desafio do RH. Eles veem que boa parte dos funcionários ficam ali 7 anos dentro da empresa. Então, eles têm todas as informações, também como a pirâmide, olhando aqui quanto tem de homem, mulher e idade, mas eles não conseguem chegar no veredito, eles não conseguem identificar o motivo, qual a probabilidade, o que está acontecendo com os nossos funcionários, e melhor ainda, o que eles têm que fazer para melhorar esse número, para não perder mais tantos funcionários. Análise que ele tem também, parte de escolaridade, satisfação do ambiente, tudo é realmente positivo. Então, tem poucos que têm, percentualmente falando, né, baixa satisfação, ou até com o trabalho que ele faz ali na hora, com a tarefa dele. E se olha a avaliação de performance, então os gerentes estão falando que os funcionários estão excelente, excepcional. Então, o time de RH não consegue identificar, eles têm essa necessidade, apesar de ter toda essa informação aqui histórica. E aí que entra justamente o AutoML nesse desafio. Então, o que eu preciso fazer para trabalhar e criar aqui o meu modelo de Machine Learning? Dentro do meu tenant do SAP, eu consigo vir aqui e adicionar um novo experimento de Machine Learning. O que é um experimento de Machine Learning? É literalmente um modelo que eu vou criar. Se vocês quiserem aqui, pode seguir um passo a passo, existe um videozinho também explicando. No meu caso, eu vou ignorar e eu vou chamar de experimento funcionários PT _ quintas de clique. E vou jogar isso nesse próprio espaço que eu estou trabalhando, que é o AutoML PT. Então, eu vou criar um experimento aqui para poder trabalhar e fazer o meu treinamento. O primeiro passo que eu tenho que fazer lembra aquilo que a gente conversou, eu preciso ter dados históricos para treinar o meu modelo. Então, onde estão esses dados históricos que eu vou utilizar para treinar o meu modelo? Eu vou procurar no próprio espaço, e eu tenho aqui N informações já prontas. Eu vou ler justamente e trazer informação de dados que foram gerados. Aqui eu tenho toda a informação, foi gerada por esse time de Analytics e gerou um CSV justamente para poder treinar o meu modelo. Então, um ponto importante é que vocês veem que eu tenho um único arquivo, eu não tenho uma FAT de várias dimensões, eu vou ler diversos arquivos. Assim como outras ferramentas de Machine Learning, eu preciso ter uma base consolidada para poder trabalhar com esses dados.
O que é interessante aqui do AutoML, como ele é feito para a equipe de análise, não para os cientistas de dados, ele já vai dando vários insights aqui e já vai até, inclusive, removendo alguns campos que não fazem sentido analisar. Como, por exemplo, o employee count, tem aqui uma exclamação, fala que é uma constante, é sempre 1, isso não vai ter qualquer impacto no treinamento que eu vou fazer aqui no meu modelo. Assim como funcionários acima de 18, também é a mesma informação, todos têm mais de 18 anos. Quantidade de horas padrão, todos trabalham 8 horas por dia. Então, ele já vai tirando alguns campos, algumas características que não fazem sentido eu treinar. Fazendo aquele paralelo com a questão da maçã que eu estava comentando com vocês, é justamente aquele caso. Eu tenho várias características que eu analisei na maçã para chegar num veredito e falar aquilo é uma maçã, cheiro, sabor, a textura, etc. Aqui são várias características, são colunas que ele vai utilizar e treinar o seu modelo para chegar num veredito. Outro ponto que ele faz também, ele classifica aqui cada uma dessas características, cada um desses campos que eu tenho, entre numérico e categórico. Agora que eu já tenho esse overview de tudo que eu tenho no meu modelo, eu tenho que definir o meu destino, meu target, ou seja, o que eu quero analisar, o que eu quero tirar de insight com tudo isso. Se o meu problema é literalmente as pessoas que estão saindo, eu quero diminuir essa taxa, eu tenho que selecionar esse campo, que aqui está em inglês, que é o attrition, que é a quantidade de pessoas que saem. Então, é sim ou não, basicamente. Nesse modelo, eu tenho 711 que saíram e 3.699 que não saíram. Isso em cima dos dados históricos. Então, consigo definir aqui qual que é o meu target, o que eu preciso calcular e ter a parte preditiva. Uma vez que eu defini meu target, eu tenho aqui os recursos, as características, que são os campos. Eu posso remover. Então, por exemplo, eu acho que eu, como uma pessoa de RH, a idade não deve ser considerada, até porque se for uma pessoa mais velha ou mais nova, isso não faz nenhuma diferença para mim, vamos supor que eu tenho esse conhecimento, eu posso remover, então seleciono aqui outros campos, como Employee ID, que é o código dele, também não vai influenciar em nada, enfim, nisso é uma chave, simplesmente, então posso remover alguns campos que eu não acho que façam sentido. E lembra daquela questão de os 3 tipos de problema que a gente resolve? Ele identificou que isso daqui é uma classificação binária. Como é uma classificação binária, ele já sugeriu quais são os algoritmos, e aqui são algoritmos de mercado, não é algo do AutoML, quais são os algoritmos utilizados dentro de uma classificação binária, e caso eu tenha um conhecimento, eu falo, não, de repente, classificação florestal aleatória não faz sentido, eu posso remover, ou eu posso deixar aqui, esperar que ele calcule tudo, e aí eu vou conseguir entender qual que é o melhor algoritmo que eu devo usar. E por padrão, eu vou deixar marcado aqui todos os algoritmos para o AutoML classificar. Depois entra uma parte de otimização de modelo, que é a parte de hiperparâmetros. Hiperparâmetros, quando a gente fala aqui dos modelos de machine learning, agora não só falando de AutoML, os modelos eles exigem algumas restrições, pesos, taxas de aprendizado, justamente para conseguir gerar esses diferentes padrões de dados, entender a informação. Então, essas medidas em si, elas são chamados hiperparâmetros e elas são usadas para controlar esse processo de aprendizagem do modelo. No AutoML, por padrão, como ele é voltado para um público, um time de analytics, ele já tem um conjunto de hiperparâmetros pré-definidos. Então, para cada algoritmo aqui, eu já tenho os hiperparâmetros pré-definidos que eu vou usar no treinamento do modelo. Então, esses valores, né, esses padrões que o AutoML utiliza, já são obviamente aceitos pela comunidade de ciência de dados. Então, é algo do mercado que utiliza aqui para calcular esses hiperparâmetros. O que eu consigo fazer na hora de aperfeiçoar o modelo é definir a quantidade de horas que eu quero que ele fique executando e processando. Então, até 1 hora, até 2, até 4, e etc. Por recomendação, eu faço aqui o primeiro modelo, executo esse experimento, depois eu vou entendendo um pouquinho melhor, aperfeiçoando meu modelo, e aí eu começo a trabalhar com a otimização desse modelo e ativando aqui a parte de hiperparâmetros. Bom, e por último aqui, ele tem aqui a parte de pré-processamento do AutoML, assim como outras ferramentas também têm. Algumas ferramentas têm que ser feito esse processo de forma manual, o AutoML aqui ele já faz de forma automática, que é justamente imputar os nulos, porque se tiver nulos no campo acima de 50%, não é
possível utilizar esse campo para a parte de aprendizado do machine learning. Então, eu tenho que imputar algum tipo de valor, seja 0, 1, enfim, definir um padrão ali. A parte de recurso categórico, que é justamente isso que vocês viram aqui, de numérico e categórico, consigo definir o tipo de recurso, o AutoML já sugere para mim, eu não tenho que imputar nada. A retenção de dados automática aqui de treinamento, também isso é um padrão de mercado, onde, imagina que aqui eu tenho 100 linhas de dados, para facilitar nossa conta. Eu tenho 100 linhas de dados, o AutoML vai separar 80% dos registros, ou seja, 80 linhas, e vai aplicar o algoritmo selecionado e treinar. Depois ele vai pegar as outras 20 linhas que sobraram, que seriam os 20%, e vai aplicar aquele algoritmo para confirmar. Como aqui é um dado histórico e eu sei quem saiu e quem não saiu, esses 20% estão separados, eu já sei que a pessoa saiu sim ou saiu não, eu já tenho a resposta. Na hora que eu aplico o algoritmo, eu vejo a quantidade de falsos positivos e falsos negativos que eu tenho e eu consigo entender ali a acurácia desse modelo. E a validação cruzada também é o que ele faz em cima de todos esses dados. Ele aplica ali, né, depois daquele pré-processamento, ele vai classificar aleatoriamente e aplicar esse treinamento de forma aleatória em cima dos dados para poder verificar. Então, ele vai fazer tudo isso aqui automaticamente para mim, eu não tenho que configurar, isso é padrão do AutoML. Se tiver alguma coisa que ele vá alterar, ele vai mostrar aqui para mim. No caso, esse modelo que eu tenho, um modelo que já estava mais correto, né, dos dados, assim, já tinha feito algumas transformações, então já está tudo 100%. E aqui eu executo o experimento. O que ele vai fazer, então? Aqueles 6 algoritmos que ele identificou de que é de classificação binária, ele vai começar a processar e fazer classificação cruzada, enfim, tudo aquilo que a gente estava conversando na tela anterior. E aí, quando ele fizer isso, ele vai conseguir trazer para mim justamente qual que é a acurácia desses modelos. Tem diversas KPIs, que desde precisão, exatidão, etc. E ele vai elegir e vai falar, olha, essa classificação aqui, XGBoost, é a que tem a maior precisão, então essa aqui é a precisão dela. Desculpa, essa é a precisão dela, na verdade, né? Então ele já elegeu aqui como a que eu deveria utilizar no meu modelo de machine learning. Então ele sugere que eu a utilize. E ele já mostra aqui para mim também algumas outras informações, como aqui nesse gráfico, a importância da permutação. Tem aqui os campos, seriam os recursos, né, as características da minha informação. Essa importância da permutação é uma medida que fala o quão importante é o recurso, né, é essa coluna aqui, para a previsão geral do modelo. Ou seja, se eu remover essa coluna aqui, o quanto que essa remoção impacta no modelo? Essa remoção dessa coluna aqui, ela impacta no treinamento muito no modelo, é que mais impacta. Do outro lado, eu tenho a importância SHAP. Aqui, apesar de ser semelhante, né, muitas vezes, ela oferece informações importantes sobre as previsões criadas nos experimentos. Então, basicamente, esse gráfico aqui ele ajuda a entender quais os recursos são importantes para a previsão. Ou seja, imagina eu estivesse olhando linha a linha aqui, cada funcionário. Eu conseguiria ver que, de repente, a quantidade de empresas que ele trabalhou impacta mais se ele vai deixar a empresa ou não do que o cargo que ele ocupa. Então, essa é a importância que eu tenho de cada campo em cima daquela minha decisão que vai sair sim ou não. E por último, aqui é a curva, onde eu mostro basicamente a acurácia desse modelo, né? Quão preciso é esse modelo. Normalmente as curvas giram em torno daqui, quanto mais próximo do 1, que é esse caso desse modelo, mais precisa ela é. E aqui, por último, à direita, tem a matriz de confusão, que é justamente aquilo que eu falei de falsos positivos, falsos negativos. Então, ele treinou um modelo em cima e ele identificou que tiveram 5 falsos negativos e 0 falso positivo. Isso daqui, às vezes fala, poxa, tem muito falso negativo ou tem muito falso positivo. Depende de cada cenário, né, de cada circunstância, pode ser mais importante e eu posso até mudar o meu modelo pela parte da matriz de confusão. Como, por exemplo clássico. Eu tenho um modelo que está prevendo se está tendo incêndio ou não. Então, se eu tiver, ou até de Covid, que é um exemplo bem atual, se eu tiver um falso positivo, se tiver vários falsos positivos, é menos pior do que eu ter vários falsos negativos. Por quê? Eu vou deixar de dar remédio, se no Covid, qualquer doença,
para essas pessoas que deram falso negativo, sendo que elas estão doentes. Então, isso é complicado quando olha na área da saúde, por exemplo. Então, cada negócio tem sua particularidade, você vai entender como utilizar, e, obviamente, cada modelo aqui vai ter um tipo de matriz de confusão em cima do algoritmo que ele aplicou. Legal? Uma vez que configurei tudo isso, de repente eu vi que, poxa, o total de anos trabalhados aqui é o que mais impacta e ele tem uma grande importância em cima dessa informação. Mas eu, como RH, eu identifico que tem funcionários aqui que já trabalham há 40 e poucos anos, eles vão sair da minha empresa porque eles vão se aposentar. Então, eu não quero buscar nas pessoas que vão se aposentar para ter um impacto negativo em todo esse meu cálculo. Então, assim como, por exemplo, se a pessoa é casada ou não, estado civil, poxa, tem impacto aqui dentro desse algoritmo, mas não faz sentido para mim. Eu não quero deixar de contratar alguém porque ele é casado, porque é solteiro, enfim, esse tipo de coisa. Eu não quero mandar embora por esse motivo. Se eu quiser mudar qualquer coisa, eu posso configurar um V2 a qualquer momento e trocar não excluir esses campos aqui, como o total de anos trabalhados, por exemplo, e o estado civil. E aí eu executo aqui, de novo, um novo processamento. Então, ele vai processar em cima daqueles algoritmos. Pode ser que até mude o tipo de algoritmo, já que eu mudei o tipo de campo e eu impactei diretamente na importância da permutação e importância SHAP, porque são dois campos que estavam aqui em cima. Então, ele trouxe aqui, e ele até mudou aqui a questão de anos de empresa, etc. E ele trouxe outros falsos negativos e zero falso positivo. Fiz isso, treinei meu modelo, de repente trabalhei com hiperparâmetros, etc. Eu vou implementar agora esse modelo. Então, na hora que eu implemento esse modelo, eu passo um nome para esse modelo. Então, ele sempre vai trazer aqui por padrão o nome do experimento e o nome do algoritmo que está utilizando, aqui em cima. E eu vou falar que eu quero implementar. Um ponto importante é habilitar a API para tempo real, que é justamente trabalhar aqueles cenários what ifs que eu estava comentando. Uma vez que eu implemento, eu vou abrir aqui esse modelo para poder mostrar para vocês o que eu tenho. Eu tenho aqui os campos que foram processados. Eu quero criar agora uma previsão. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é selecionar o dado que eu quero criar a previsão. Então, eu quero criar a previsão num dado que está em cima desse espaço aqui. Eu só, aqui por questão de exemplo, eu vou trazer em cima do próprio dado, só para facilitar. Eu vou renomear, então, esse output que ele vai gerar. Quero que gere um QVD, por exemplo. Então, vou gerar aqui quintas de clique. Eu confirmo, e aí tem alguns outputs que eu posso ter. O primeiro, eu vou trazer a previsão em cima do conjunto de dados. Então, trazer essa própria informação já com a previsão em um QVD. SHAP, que é justamente a importância de cada campo que tem para minha previsão, aquele gráfico que eu mostrei. Eu posso trazer a parte de coordenar SHAP, que é justamente o conjunto de dados e valores de SHAP já transpostos aqui para eu consiga trabalhar. E se houve algum erro, etc., eu posso cortar também em QVD. Um ponto importante lembra que eu tirei o Employee ID porque eu sabia que era a minha chave, aqui ele já identificou que a chave eu mantenho como Employee ID. Caso o que eu estou trabalhando não tem nenhuma chave, eu posso pedir para ele fazer carregar aqui automaticamente. Então, o TML gera para mim. Uma vez que eu clico em prever, ele vai gerar todos os arquivos aqui com a previsão. Esse passo aqui eu já fiz, já deixei automatizado também para pegar isso automaticamente, direto neste aplicativo. Então, se eu sair dessa página aqui para a próxima página, onde eu trouxe os dados do AutoML, eu trouxe a informação da importância por característica. Então, tem aqui o estado civil, é um que mais importa, anos de empresa, salário, etc. Olhando todos os funcionários, né, que é um quadro geral. A matriz de confusão aqui, justamente para entender quanto que esse meu modelo foi assertivo, entender quantos falsos positivos eu tive ou não, quem saiu ou não. E aqui a distribuição entre as características, né, entre os recursos, os campos que eu tenho. Então, vejo, por exemplo, que está mais concentrado aqui em questão de importância, quando olho distância de casa, tem muita gente aqui, tem pouca gente que tem grande importância em cima desse recurso que é o distância de casa. E por aí vai, eu consigo entender melhor esse meu modelo, de uma maneira muito mais fácil. Então, refresh. Foi. Então, a facilidade de trabalhar, justamente, que eu estava comentando, com tudo integrado no nosso Click Cloud, então trabalhar com a parte de Machine Learning
diretamente aqui no ClickSense. E aí vem a parte que é realmente interessante para as empresas, que é, legal, eu sei que o ânus da empresa, o salário, a distância de casa, são coisas que vão impactar a decisão do meu funcionário de sair ou não. Mas o que eu preciso fazer para mudar essa decisão? Como que eu consigo otimizar, né? Qual a probabilidade de otimizar? O que eu criei aqui é uma telinha de what if, onde eu tenho as variáveis aqui que eu posso mudar. Então, por exemplo, eu não coloquei estado civil aqui em cima, porque eu não tenho como mudar essa característica do meu funcionário, muito menos a parte de quantidade de anos que ele está na empresa. O cara está 10 anos na empresa, 10 anos que ele está, não tem como mudar isso, não é algo que está em minhas mãos. Mas o resto que eu consigo mudar, eu deixei aqui para poder justamente simular. E aqui eu tenho todos os funcionários que estão atualmente na minha empresa e a probabilidade dele sair. Então, tem gente com 98%, então o Altemel identificou que ele vai sair, né, porque é 98%, e eu consigo ir olhando aqui e identificar diversos funcionários, e eu posso, de repente, trabalhar um a um, eu posso trabalhar com uma quantidade de funcionários, enfim, eu vou descendo e escolhendo. Então, se eu pegar um funcionário aqui, por exemplo, 2160, eu seleciono ele, então eu vejo que, olha, esse funcionário, ele viaja raramente, ele mora a 3 quilômetros, né, aqui da minha empresa, tem uma satisfação média do trabalho, o gerente avaliou muito bem, ele ganha 25 mil, e, nossa, faz 7 anos que ele não tem uma promoção, está 7 anos com esse mesmo gerente, e ele fez, até hoje, até faculdade, a escolaridade dele. E se eu olhar aqui a importância deste funcionário, vocês viram que mudou, que mais impacta a quantidade de anos desde a última promoção dele. Eu falo, poxa, de repente, se eu mudar isso, será que vai diminuir a chance dele sair? Como eu tenho as variáveis aqui que estão com valores aleatórios, eu vou zerar justamente para trazer os valores desse funcionário, então o salário dele, etc. Eu vou falar que eu quero simular. Então, o cenário atual, ele tem aqui 92,8% de chance de sair, e a probabilidade de sair, não mexi em nenhuma variável, 92,8%, ele vai sair. Fala, legal. E se de repente conversar com o gerente dele, quiser trabalhar com ele, já que ele tem uma ótima avaliação, e der uma promoção, ou seja, eu vou zerar a quantidade de anos desde a última promoção dele. Poxa, já cai para 24%, que é o que mais tem influência aqui para ele, então ele não vai sair. Bom, mas se ele tiver uma promoção, ele vai ter uma promoção de salário também. Ah, deixa eu aumentar o salário dele para 30.800 e pouco. Já muda, cai para 6%. Então, consigo trabalhar linha a linha, funcionário a funcionário nesse caso, e entender o que afeta a decisão desse funcionário sair ou não, e como que eu posso mudar, como que eu consigo modificar para diminuir a probabilidade desse funcionário de sair. Isso eu consigo fazer para todos os funcionários que eu tenho aqui. Então, por exemplo, esse segundo funcionário que aparece aqui, 98% de chance, 99% de chance de sair, ele teve promoção há um ano, não posso de repente mudar, mas olha, a questão de viagem dele é algo que impacta muito, ele é de R&D. Bom, mas de repente não posso, se eu mudar aqui para sem viagem, né? Se eu zerar as variáveis, na verdade, se eu colocar aqui sem viagem aqui, quanto que isso muda, né? Bom, ele estava 99%, só cai para 44%. Ah, mas o gerente dele, na verdade, falou que ele não pode ficar sem viajar, é parte do posto dele, né? Bom, legal, mas ele tem até faculdade. Queria entrar no meu plano de MBA, que é o que a gente tem na empresa, de incentivar os funcionários. Ele sai para o próximo, que é justamente MBA. Qual a chance? Poxa, já cai para 37%, ele vai ficar feliz em mudar o nível de escolaridade dele, vai ter um maior vínculo com a minha empresa. Então, ou seja, eu consigo trabalhar com diferentes variáveis de uma maneira fácil. E é justamente quem está trabalhando aqui é aquele business user, pessoa de negócio trabalhando que não tem um conhecimento técnico para fazer nada disso que foi feito, mas tem conhecimento de negócio e a pessoa que vai tomar a decisão. Então, são diferentes pessoas envolvidas na mesma solução e, neste caso aqui, tudo que eu fiz não passou por um cientista de dados, foi diretamente do Altemel para o nosso ClickSense. Bom, resumindo aqui, voltando para a apresentação, então, pegando os diferenciais, que é extremamente importante que vocês falem com os nossos clientes. Basicamente tudo está no nosso Click Cloud. Então, a gente consegue trazer dados, todos os tipos de dados, para dentro aqui do nosso Click Cloud, combinar toda essa informação e conseguir deixar preparado ali para o AutoML
para conseguir fazer treinamentos rápidos, consigo repetir, treinar de uma forma ilimitada. Obviamente, eu vou trabalhar com a questão de previsão de dados e explicabilidade e cenários what if, que é o que a gente acabou de fazer aqui no final. E claro, se eu já tenho tudo isso pronto, eu posso usar os outros recursos que eu tenho no Qlik Cloud, como alertas e automações, e tomar ações automaticamente, trabalhar com esse pipeline de dados de uma forma automatizada. Então, a ideia de tudo isso que a gente tem, tudo isso que eu demonstrei, é facilitar a vida do business user, que é a pessoa trabalhando, e também da equipe de analytics, que é a equipe de BI, né, que vai construir toda essa informação.